às vezes você responde para a pessoa, você está lá, muitas vezes numa discussão que algumas pessoas teriam controle, mas você não tem. Ou você fala o que não deve, ou você fica muito mais triste do que uma outra pessoa ficaria. Tudo isso por quê? Porque você tem algo guardado lá dentro de você, lá no seu condicionamento. É como se você tivesse um rio, e aí o rio vai enchendo. E aí existem já sulcos na terra. Esses sulcos fazem com que a água do rio, quando enche, ela siga por ali. E você pode modificar isso, pode, mas como você vai apagar esses sulcos da tristeza, esses sulcos que se repetem? Trazendo a luz da sua consciência. A luz da sua consciência é como se você viesse com uma máquina apagando esses sulcos, deixando só o rio seguir o fluxo. E esses sulcos não mais se repetem, porque você vem com a força da sua consciência. Não dá, eu vou repetir uma frase de Einstein, você nunca vai resolver um problema criado no mesmo nível que a sua mente o criou. Então você tem um problema aqui, um desafio, algo que está te deixando mal, algo que está te deixando triste. A sua mente, ela criou isso teoricamente dentro de você, porque a sua tristeza não é a minha, a forma com que você encara algo não é a mesma que eu. Então a sua mente criou isso. Para você resolver isso, não vai ser nesse mesmo nível, senão você vai continuar triste, não vai encontrar as respostas. Você tem que vir acima disso, com a força que existe dentro de você, a sua essência. E essa essência se conecta com Deus. Eu quero que você entenda algo que eu falo muito, que é libertar-se de julgamentos. E quando eu falo libertar-se de julgamentos, não é só de julgar as outras pessoas, é o auto-julgamento, é a auto-punição. Olha, eu estou muito triste, eu acho que as coisas não vão dar certo, eu fiz coisas que não deveria. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nós estamos aqui nessa dimensão errando. E o mais importante é aprender para não repetir os erros. Então, quando você aprende, quando você eleva a sua emoção, quando você eleva a sua frequência, a sua vibração e vem a nível de essência, a nível de espírito, a nível de centelha divina, observar esses erros. E aí você vai ver que esses erros não podem ser modificados por outros julgamentos. Você não vai falar, eu errei, eu sou burra. Senão você cria mais um suco que vai repetir, você vai ficar cada vez mal. Então, a primeira coisa é entender que a nível de essência você não deve julgar. Não deve julgar os outros nem se auto-julgar. Vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Aí a maioria das pessoas recentemente estava comentando sobre uma situação de uma atriz famosa, ex-modelo, ex-atriz, eu não sei mais o que ela é hoje, né? E o Neymar, envolvendo o Neymar. Todo mundo sabe quem é o Neymar. Então, ela fez duras críticas do Neymar a respeito do posicionamento do Neymar sobre a privatização das praias. Eu também sou contra. Eu sou contra a privatização das praias. Mas, se o Neymar tem o posicionamento dele, quem sou eu? O grande problema das pessoas, e eu já vivi assim, quando você fala Neymar, você acha que é Deus, que não pode errar. Quando você pega um ator famoso, você acha que é Deus, ele não pode errar. Não, ele é simplesmente um ator fazendo um papel. Você tem o Capitão Nascimento lá, que era o ator famoso defendendo o BOPE, na vida real ele está defendendo um MST, está defendendo que as pessoas ataquem propriedades para tomar força. Então, o que, que nós temos que observar? Que as pessoas, todas elas estão suscetíveis a erro. E embora o Neymar tenha defendido a privatização das praias, que eu também sou contra, ontem o Neymar fez um evento que ele, um leilão, que ele capitalizou 21 milhões de reais. Então, como eu vou criticar o Neymar? Embora ele esteja tendo um posicionamento de uma coisa que é contrária a mim, ele está fazendo algo muito maior do que eu ali. Ele acabou de fazer a captação de 21 milhões de reais. E ele disse que o valor arrecadado no leilão ele tiraria do bolso dele para destinar às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. E assim foi feito. Então ele arrecadou lá com o cinturão do Popó, com isso, com aquilo lá, ele arrecadou no leilão 21 milhões de reais para ajudar lá na instituição dele, na Fundação Neymar. E ele tirou do bolso dele o mesmo valor para destinar ao Rio Grande do Sul. Por que eu estou falando isso? Porque ele erra em uma coisa, talvez contrário ao que você acha, ele faz as festas, eu gostaria que ele estivesse jogando ainda, como o Cristiano Ronaldo está, eu gostaria. Mas eu não posso julgar ele, sabe por quê? Porque ele já se sacrificou muito na vida dele. A gente não sabe o que ele passou. Então alguém chega e fala assim, ele está na farra, ele está bebendo, ele está saindo com a mulherada. Tudo bem. Quantos de nós não fazemos isso? Mas a gente espera que ele seja
um grande exemplo, por quê? Porque a gente gosta dele, né? A gente vê a capacidade dele e não quer que ele se desvie, mas faz parte do processo. Em outros momentos ele está fazendo muito mais do que nós. E é isso que é importante. Eu estou trazendo esse exemplo porque às vezes a gente toma sempre um lado. Né? Nessa nossa dimensão aqui, enquanto a gente está habitando esse corpo, a gente sempre tem uma direita, uma esquerda, um polo positivo, um polo negativo, e a gente tende a alguma coisa. Essa tendência faz com que a gente se desconecte com a nossa essência, porque a nossa essência, ela vibra no ponto mais alto que é o amor. O amor, ele não tem antagonismo, não tem. O Criador, ele está criando universos, multiversos o tempo todo, ele está emanando amor. Para nós entrarmos em fluxo com ele e fazermos aquilo que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, nós precisamos nos libertar primeiro desses julgamentos, dos auto-julgamentos, nos libertar dos padrões da nossa mente e nos conectarmos com a nossa essência. Essa nossa essência, que é o que nós somos de fato, ela está aqui vibrando, puramente onda, ela que está dando a luz para todos nós. Hoje eu estava falando, numa mentoria, eu disse, você precisa esvaziar sua mente. A pessoa estava falando que tinha muita dificuldade em resolver as coisas, ela não conseguia, ela ficava pensando, e aí a hora que ela ia falar, ela gaguejava, falei assim, o maior desafio que existe se chama soltar, desapegar. Sabe quando você, por exemplo, tinha marcado uma aula amanhã às 8 da manhã. E eis que chega às 7 horas, surge um imprevisto e você não pode ir. Você fica com raiva, você se revolta, você fala, puxa vida, eu tinha marcado, eu tinha combinado. Se você simplesmente respirar fundo e falar, tudo bem, faz parte. Porque você sentir raiva ou não, já está desmarcado, já aconteceu o imprevisto. Então, quando você eleva a sua frequência, quando você eleva a sua vibração e se liberta desses sentimentos de raiva, de ódio, você solta tudo. E nada mais te abala, porque você sabe que nesse mundo, já disse Jesus, nós teremos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo para passar por todos esses grandes desafios.